Agora esta chamada está sendo gravada. Oh, meu Senhor, eu venho a Ti para agradecer Tua presença em mim. Sinto prazer na oração. Sentir o toque da tua mão, mesmo nas provas, tu me sustém. Posso sentir teu poder em mim. Oh, meu Senhor, eu te agradeço por tanto amor. Em oração, quando senti a tua presença, não pude acreditar. A tua sombra me envolveu, o teu amor eu pude desfrutar. São tantas provas, mas sei que posso suportar, pois tu habitas em mim. Sei que estás além do meu entendimento, a maneira que me olhas e o jeito que me amas, mas eu sei que posso sentir, posso sentir o teu amor, posso sentir a tua presença em mim. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Bom dia mais uma vez para vocês. Bom dia. Deixa eu tirar um pouco essa luz aqui. Tudo bem com vocês? Como passaram a noite? Aqui estamos mais uma vez buscando
a presença do Senhor, agradecendo a Ele, né? Já reconhecendo aí os seus feitos, a sua bondade na nossa vida. Que coisa boa. Já descansamos, nós fomos já revigorados, né? Pela correria do dia de ontem, e hoje aqui estamos, mais uma vez, para desfrutar da presença do Senhor. Deus abençoe. Nós hoje seguimos aí em oração por Estela. Ontem eu fiquei um pouquinho triste, né, com a notícia. Ela teve uma recaída, mas seguimos ainda orando por ela. Enquanto a vida há esperança, vamos continuar clamando pela vida da Estela e também da Lígia. Temos um pedido especial hoje em favor do Marcos Antônio. A Alicia é mãe da Estela, pela qual nós estamos orando, e ela pede para orar por esse senhor também, é o irmão de uma igreja, então, de oração, está também intercedendo pela vida da Estela, precisa também das nossas orações. Enfim, nós precisamos estar orando e estar aí também orando uns pelos outros, né? Que o Senhor nos ajude a manter essa conexão todos os dias, nessa busca diária, constante, pelo poder do Espírito Santo e também nessa comunhão através do estudo da palavra e da oração. Então, vamos seguir avante. A busca de hoje não vale para amanhã. Então, todos os dias nós temos que buscar. Todos os dias temos que ser constantes nessa busca. Que o Senhor Deus, nesta hora, ao renovar a sua misericórdia, dá-nos uma porção máxima do teu Santo Espírito. É o que eu sempre peço. Então, que o Senhor abençoe a você, se nós vamos seguir com o nosso estudo de hoje, falando, né, da terra de Cádiz, de Cádiz, né, ao Sinai. E nós vamos aprender aí um pouco com a experiência do povo de Israel. Você possa estar se aprofundando no estudo aí na sua casa, como eu sempre tenho falado. Nós possamos sempre fazer aí essa revisão. Ontem eu fiquei aqui estudando o resumo, porque pela manhã, sempre a minha filha que sobe o vídeo, né? E quando deu horário ela não subiu, e eu resolvi fazer o resumo, e eu coloquei até lá no canal do YouTube. Coloquei lá esse resumo. E assim, foi tão bom que eu aprendi mais. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vai, assim, ali vendo os resumos, mais a gente vai aprendendo, né? E eu tenho feito isso, está sendo muito bom. Sempre que eu posso, eu estou postando, assim, alguns vídeos. Vocês possam, na descrição sempre do vídeo, fazer algum comentário, deixar ali os seus pedidos, como tem sido feito, e que assim a gente possa seguir nessa interação, uns orando pelos outros, e abençoando também o nosso trabalho. Que Deus seja louvado. Eu quero, nesta hora, orar por você, e orar por esses pedidos que nós temos aqui, neste dia, nesta manhã, para que o Espírito Santo possa estar alcançando, né, a vida dessas pessoas, em especial da Estela. Então, ore comigo de onde você estiver, coloque no seu coraçãozinho aí, coloque no seu caderninho, coloque nos seus pensamentos o nome da Estela e vamos clamar por ela. Deus tem o poder de restaurar a saúde dela. O poder está no Senhor. Nós precisamos apenas fazer a nossa parte, né? Que é orar, que é clamar por esse poder. Então, vamos então orar junto comigo nesse momento. Querido Deus, amado Pai, nesta hora, Pai, nós viemos mais uma vez nos colocar diante do Senhor, já te agradecendo pelo descanso desta noite, já te agradecendo pelo despertar e colocando, Senhor, o nosso coração, colocando as nossas súplicas, colocando diante do Senhor a vida da Estela, Senhor, que se encontra ainda hospitalizada, Pai. Senhor Deus, é pelos méritos de Jesus Cristo que mais uma vez nós viemos aqui, Pai, a clamar pela vida dela. Senhor Deus, eu sei que o poder está em Ti, que
pode operar, fazer o impossível. Se o Senhor tem o poder para ressuscitar os mortos, enquanto mais alguém que ainda está respirando. Em nome de Jesus, eu te suplico, Pai, coloque a tua santa e poderosa mão sobre a vida da Estela, Senhor, e restaure ela conforme a tua vontade e o teu poder. Eu entrego também, meu Deus, a Lígia mais uma vez nas tuas mãos. Coloco diante do Senhor a vida, meu Deus, do Senhor Dionísio, da dona Osmar. Eu entrego os meus pais. Eu entrego nas tuas mãos, meu Deus, a Ângela, o Marcos. Eu coloco diante do Senhor, Pai, a Eliana. Eu coloco diante do Senhor, ó Deus, todas aquelas pessoas que têm vindo até nós, pedindo ajuda, pedindo oração. E nós, Pai, nos colocamos diante do Senhor nesta hora a clamar pela vida delas. Senhor, que os teus olhos passem agora sobre cada pessoa. Em especial também, eu quero colocar nesta sala, a cada família aqui representada, que o Senhor derrame o teu poder, derrame o teu Santo Espírito, para que possamos seguir juntos nessa jornada, dessa busca intensa pelo batismo diário do teu Santo Espírito, onde nós estamos sendo preparados, Senhor, para receber a chuva celeste. Dá-nos esse poder, Pai, dá-nos essa unção e ajuda-nos a transbordar e levar, Senhor, as tuas bênçãos, compartilhar com as outras pessoas. Nesta hora, eu quero te explicar uma bênção muito especial pela Nícia. Obrigado, porque o Senhor já tem nos ouvido, e obrigado, porque o Senhor tem cuidado dela, e eu pude ter boas notícias. Que o Senhor abençoe ela e a toda a sua família, e continue trabalhando poderosamente na vida da Nícia, Senhor. Que ela, ao retornar os estudos, que ela possa estar comprometida com o Senhor. Oro também, meu Deus, pela Cláudia, sua família. Derrame sobre ela as tuas bênçãos, o teu poder, que ela se firme com o Senhor, e que assim, Pai, ela seja um instrumento dentro do seu lar. Eu coloco ela e todos aqueles que estão em sua volta. Fica conosco nesta hora. Seja nosso professor e nosso. Eu coloco a Karen diante do Senhor. Obrigado pela disponibilidade dela estar aqui sempre com a gente. Obrigado por todos os professores que se dispõem para estar aqui juntos, estudando, compartilhando. Pai, muito obrigado. Que o Senhor derrame agora sobre ela o teu Santo Espírito, para que juntos possamos nos aprofundar e aprender sobre esta palavra que veremos agora através desse estudo. Nós nos colocamos diante do Senhor e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e que sigamos então avante aqui nesse estudo. Que o Senhor seja conosco. Vamos então nos aprofundar. Que Deus te abençoe, filho. Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar continuidade ao capítulo 33, né? Nós iremos falar sobre o capítulo 33 do tema do Sinai a Cádiz. E minha mãe já fez oração aí, estava orando aqui, já pedi iluminação, inspiração e sabedoria de Deus para estar direcionando esse estudo dessa manhã. Então, eu convido vocês a abrirem a mente, o coração de vocês, para que possamos pegar essa mensagem desse capítulo para nós hoje. Eu gosto de ver essa história do povo de Israel e comparar com nós. Como que muitas vezes nós agimos como esse povo agiu naquela época, conforme essa história, né? Mas antes de eu entrar nesse detalhe, nós vamos iniciar falando aqui sobre como que Deus é, como que Deus ele funciona, como que é a organização, como que é a essência lá no céu, né? E na mesma forma, como que as coisas funcionam lá, ele gosta que nós agimos aqui também. E Deus, ele é um Deus de ordem, de organização, de disciplina, né? O caráter de Deus está relacionado a caráter também, né? Ordem, organização, disciplina, está relacionado ao caráter.
E Deus, ele gosta disso. Inclusive, ele cobra isso de nós. E nós vamos ver aqui que é dessa forma que ele exigia que ele instruía o povo de Israel a se comportar. Né? Olha, o governo de Israel caracterizou-se pela organização mais completa, maravilhosa, tanto pelo seu acampamento como pela sua simplicidade. A ordem tão admiravelmente ostentada na perfeição e arranjo de todas as obras criadas por Deus era manifesta na economia hebreia. Deus era o centro da autoridade e do governo soberano de Israel. Moisés desempenhava o papel de seu chefe visível, em virtude de indicação divina, a fim de administrar as leis em seu nome. Dos anciãos das tribos foi mais tarde escolhido um concílio de 70 para auxiliar a Moisés nos negócios gerais da nação. Vinham em seguida os sacerdotes que consultavam o Senhor no santuário. Chefes ou príncipes governavam as tribos. Abaixo desses estavam os capitães de milhares, capitães de 100, capitães de 50, capitães de 10 e, por último, oficiais que poderiam ser empregados no desempenho de deveres especiais. Aqui está falando da ordem em si, da direção, né, da governança, para não ficar só para Moisés ali. Então, havia ordem, inclusive, na disciplina, na estrutura ali da direção do acampamento, do templo também. Mas, em especial, aqui também, nós vamos falar a questão da higiene. Olha que interessante isso daqui, da limpeza. Olha, foi ordenado uma limpeza escrupulosa, bem como uma ordem estrita por todo o arraial e arredores. Pôs-se em execução um regulamento sanitário completo. Vejam, a toda pessoa que estivesse imunda por qualquer motivo era vedado entrar no acampamento. Tais medidas eram indispensáveis para a conservação da saúde. Então Deus, ele era rígido nessas questões de higiene, de ordem, de governança. E aí nos faz refletir, como eu disse no início, vamos levar essa história do povo de Israel para nós hoje. Nos faz refletir como que está o nosso ambiente, a nossa vida pessoal, a nossa higiene pessoal, né? Não só o nosso ambiente externo, a nossa casa, né? Como também a nossa higiene pessoal. Isso é importante para manter o que é a nossa saúde. Inclusive, se vocês pararem para pensar, quando uma pessoa ela não está bem emocionalmente, mentalmente, a primeira coisa que vai refletir isso vai ser no ambiente em que ela está, né? No seu ambiente, na casa, na organização da sua casa, do seu quarto, e também na sua aparência física, na sua higiene física, né? Então, olha, a gente tem que ter muito cuidado com isso, gente. Tomar banho, escovar os dentes 3 vezes por dia, depois de cada refeição, usar o fio dental, isso é importante, né? Lavar o cabelo, gente, isso é importante, para que Deus habite no nosso meio, entendam? Não é coisa boba, besta de se ver. Nossa, ela está falando de escovar o dente, mas isso é importante. Por quê? Porque nós refletimos Deus, vamos dizer assim, nós somos o espelho de Deus aqui, o reflexo de Deus aqui, a luz. Nós somos, né, discípulos de Deus. E como Deus ele gosta de ordem, de higiene, de limpeza, nós precisamos cuidar até de nós. Olha que interessante isso, né? Olha só. Tais medidas eram indispensáveis para a conservação da saúde em meio de uma multidão tão vasta, e também necessária era que se estivesse em ordem e pureza perfeitas para que Israel pudesse gozar da presença de um Deus santo. Então, se você quer ter a presença de Deus na sua casa, na sua família, você precisa preparar o terreno para que ele habite. Porque Deus ele não gosta de ambientes imundos, desorganizados, né? Olha a importância de sabermos disso.
Assim ele declarou: o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo. Deus, ele é um Deus de ordem. Tudo que se acha em conexão com o céu está em perfeita ordem. A sujeição e a perfeita disciplina assinalam os movimentos da hoste angélica. O êxito apenas pode acompanhar a ordem e a ação harmoniosa. Deus requer ordem e método em sua obra hoje. E nós que também trabalhamos na igreja, né? Que trabalhamos ali na direção da igreja, que estamos sempre ali fazendo trabalho missionário, estamos na frente, né? Deus, ele gosta que fazemos a sua obra com ordem também, com organização, com disciplina, né? Deus requer ordem e método em sua obra hoje, não menos do que nos dias de Israel. Todos os que estão a trabalhar para ele devem fazê-lo inteligentemente, não de maneira descuidada ou casual, né? Ele quer que sua obra seja feita com fé e exatidão, para que sobre ela ponha o sinal de sua aprovação. E olha, como eu falei, nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Nós somos representantes de Deus. E a forma como nós nos comportamos, como nós nos mostramos para os outros, isso vai refletir o caráter de Deus. Olha a responsabilidade que nós temos, né? E aí, em continuidade, né? Uma distância de apenas 11 dias de viagem existia entre o Sinai e Cádiz, nas fronteiras de Canaã, e foi com a perspectiva de logo entrarem na esplêndida terra que as hostes de Israel retomaram sua marcha, quando finalmente a nuvem deu sinal para prosseguir. Jeová operara prodígios tirando-os do Egito, e que bênçãos não poderiam eles esperar. Agora que haviam solenemente pactuado aceitá-lo como seu soberano, têm sido reconhecidos como o povo escolhido do Altíssimo, né? Então, a atitude deles deveria ser, depois que eles terem feito o concerto com Deus lá no Monte Sinai, aceitado a lei de Deus, eles deveriam o quê? Confiar, seguir, né? Ser o quê? Subordinados à vontade de Deus. Mas veja a reação do povo. O povo começou o quê? A questionar, né? A murmurar. Eles se apegaram, inclusive, ao local que eles estavam, né? Eles estavam ali no acampamento, e ali eles tinham a presença de Deus, tinham o templo que Deus mandou construir. Quando Deus mandou eles seguirem o trajeto, eles começaram o quê? A questionar. Eles ficaram apegados àquele ambiente ali. E muitas vezes nós agimos assim também. Vocês já pararam para pensar? Como eu disse no início, nós devemos comparar a nossa vida, o nosso trajeto aqui, com o povo de Israel. Eles rumo à terra prometida e nós rumo ao céu. Muitas vezes a gente se apega a esse lugar aqui, às coisas materiais. Deus, ele tem muito mais a nos oferecer, mas a gente fica tão apegado aqui, né, que a gente começa a ficar cego, a murmurar, a resmungar, a não confiar em Deus, né? E olha só, quando Deus mandou que eles seguissem viagem, olha só, quando ela se moveu, a nuvem, né? Deus, ele seguia, ele conduziu o povo através da nuvem. A presença de Deus era representada pela nuvem. E quando ela se moveu em direção ao Oriente, onde apenas havia aglomerações montanhosas, negras e desoladas, um sentimento de tristeza e dúvida surgiu em muitos corações. Eles estavam apegados ali àquele lugar. E aí, isso foi só o início da aprovação que Moisés teve que passar para dirigir e governar aquele povo, né? Olha só, depois de 3 dias de viagem, ouviram-se francas queixas. Essas se originaram com a mistura de gente, muito dentre a qual não se achavam unidos completamente com Israel. Os queixosos não se agradavam com a direção da marcha e estavam continuamente a achar defeito no modo como Moisés os estava a guiar, embora bem soubessem que ele, assim como todos, estavam sendo guiados
estavam seguindo a nuvem que os guiava. O descontentamento é contagioso e logo se espalhou pelo arraial. Muitas vezes a gente age igual esse povo aí, não é? Começa a resmungar de tudo, começa a colocar defeito em tudo, a questionar tudo. E foi o que começou a acontecer. Começou-se as queixas, e isso daí começou a se espalhar, né? Começou a se espalhar e a contagiar o povo. E aí o povo começou o quê? A querer agora a carne, né? Eles não estavam contentes com o que Deus estava dando para eles, o maná. Eles não estavam contentes. E aí, eles começaram o quê? A exigir, a fazer exigências de Deus, a contestar a sua direção, o seu governo. Os israelitas, durante seu cativeiro no Egito, tinham sido compelidos a passar com o mais trivial e simples alimento, mas o bom apetite provocado pela privação e árduo trabalho tornava-o saboroso. Né? Quem estava ali sendo escravo, eles tinham uma alimentação muito simples. Mas agora, o povo mesmo que estava reclamando, querendo comer a carne, né? Porque o maná não estava sendo suficiente para eles, eram quem? Eram os egípcios que tinham o quê? Um regime farto lá, que viviam, que eram egípcios mesmo, né? Muitos dos egípcios, entretanto, que agora se achavam entre eles, tinham estado acostumados a regime farto e estes foram os primeiros a queixar-se, né? E aí o povo começou a resmungar e pedir carne. Carne, a gente quer comer carne, a gente não quer ficar só nesse maná aqui não, Moisés. A gente precisa de comida de verdade, né? Vejam a atitude do povo. E aí eu te convido de novo a refletir se nós, muitas vezes, não agimos desse jeito na nossa vida, né? Olha só, Deus poderia tão facilmente tê-los provido de carne como de maná, impôs-lhes, porém, uma restrição para o seu bem. Era seu propósito supri-los de alimento mais adaptado às suas necessidades do que o regime estimulante a que muitos se haviam acostumado no Egito. Deus, ele sempre faz as coisas com um propósito, ele sempre sabe o que é o melhor para nós. Né? E muitas vezes nós somos muito ingratos mesmo e ficamos querendo pedir coisas que nem sempre é o melhor para nós. Ele fala não, mas quando a gente insiste, o que ele faz? Ele faz igual ele fez aqui com o povo de Israel, né? Vocês vão ver mais à frente. Olha só, o apetite pervertido devia ser posto em uma condição mais sadia, a fim de que pudessem usar o alimento originariamente provido ao homem, os frutos da terra que Deus dera a Adão e Eva no Éden. Foi por essa razão que os israelitas foram, em grande medida, privados do alimento carne, porque Deus sabia o que eles precisavam, o que era o melhor para eles, né? Vocês lembram daquela frase? Que nós precisamos comer para viver e não viver para comer, né? E nós precisamos ver o alimento como necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa saúde, e não simplesmente como um prazer ou para suprir os nossos desejos carnais. Então, olha aqui, olha, Satanás tentou-os a considerar essa restrição como injusta e cruel, né? Começou a trazer intrigas ali no meio do povo. Fê-los cobiçar coisas proibidas porque viu que a satisfação desenfreada do apetite tenderia a produzir a sensualidade. E por este meio, o povo poderia ser mais facilmente submetido ao seu domínio. O autor da moléstia e da miséria assaltará os homens no ponto em que ele pode ter maior êxito. Né? Por meio de tentações que visam o apetite, tem ele, em grande parte, levado homens ao pecado. Gente, presta atenção nesse detalhe, que isso é muito importante para nós, a questão do apetite. Né? É uma das formas que o inimigo usa contra nós para nos levar ao hábito da alienação, ao hábito de nos afastarmos de Deus, de fazermos com que nós pecamos. E foi essa tentação aqui que ele usou para que Eva caísse, para que Eva pecasse, antes mesmo de que existisse o pecado no mundo, né? Então, olha só, por meio de tentações que visam o apetite, tem ele uma grande parte levado homens ao pecado. Desde o tempo em que induziu Eva a comer
do fruto proibido. Foi por este mesmo meio que levou Israel a murmurar contra Deus. Então vejam que Satanás, ele tem muitas vezes sido bem sucedido em fazer as pessoas caírem, né? Pelo apetite. E nós então? Olha só, foi por este mesmo meio que levou Israel a murmurar contra Deus. A intemperança no comer e no beber, determinando como faz a satisfação das paixões baixas, prepara os homens o caminho para despertarem todos os deveres morais, né? Desrespeitarem todos os deveres morais. Então, se eu estou sempre dando aquilo que a minha carne pede, se eu não tenho temperança, se eu não tenho domínio próprio, se eu estou sempre dando aquilo que eu quero, né? Não o que é o melhor para mim, não o que eu preciso, eu estou treinando o meu caráter a isso. E quando surgir mais dificuldades, maiores tentações, eu não estarei pronta para governar o meu eu e estarei com maior tendência a cair e a me sujeitar a essas tentações. Então, vejam que uma coisa está ligada à outra. Isso tem a ver com o nosso caráter também. Vocês estão conseguindo entender isso? A importância que é? Por isso que o jejum e a oração é tão necessário para que nós possamos, inclusive, governar essa questão do apetite, né? Para que nós possamos ter mais domínio sobre isso. Então, em sequência, o que Deus fez, gente? O povo começou a pedir a carne, começou a murmurar, reclamar, a ser ingrato. Inclusive, a falar, é sério que Deus nos tirou lá do Egito para vir para esse lugar aqui, para ficar comendo maná, para ficar aqui nesse ambiente? Veja que povo mais ingrato, né? E como que foi a reação de Deus diante disso? Agora eu vou falar, né? O que Deus agiu? Quando nós pedimos aquilo que muitas vezes não é o melhor para nós, mas a gente fica insistindo, insistindo, insistindo. Então, olha, Deus ele foi lá e deu o que o povo queria. Não era o que ele precisava, não era o que eles precisavam, mas deu, né? E também não os livrou das consequências do que eles estavam pedindo. E aí eu te pergunto, muitas vezes, a gente, ao invés de ficar insistindo, insistindo, insistindo para Deus, para que Ele nos dê alguma coisa, a gente precisa, muitas vezes, mudar a nossa oração e falar, Senhor, me dê o que eu preciso, porque o Senhor sabe o que é o melhor para mim, né? E não ficar insistindo, 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 porque nós somos tão cegos, né? Muitas vezes a gente não sabe o que é o melhor para nós. Então, a gente precisa confiar mais em Deus. Mas o povo tanto murmurou que Moisés foi lá e conversou com Deus. Falou, Senhor, eu não sei o que eu faço, eu não tenho nem carne para dar para esse monte de gente. O que eu vou fazer? Dá carne para esse povo aí. Deus foi lá e atendeu o pedido de Moisés, deu a carne para o povo, né? E olha aqui, ó. E aí Deus foi lá e atendeu o pedido, né, de Moisés. E aí, olha, seus rebeldes desejos foram satisfeitos, mas foram entregues ao sofrimento das consequências. Comeram sem restrições e seus excessos foram prontamente punidos. O povo não tinha domínio, eles até encheram a cara de carne, né? Deus entupiu eles de carne, deu a eles o que eles queriam. E feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. E veio as consequências, né? Porque eles pediam, mas nem sempre era o que era o melhor para eles. E veio as consequências. Deus não os livrou das consequências. Grande número foi ceifado pela febre ardente, enquanto os mais culpados entre eles foram feridos logo que provaram o alimento cobiçado, né? E aí, foi muito pior, né? Porque ainda eles tinham ali o maná, tudo prontinho, tudo o necessário para eles, para manter a eles a saúde deles, né? A saúde física deles, para suprir as necessidades que eles precisavam. Agora Deus foi lá e jogou um monte de codorniz, entupiu lá o acampamento de codorniz, e eles tiveram o quê? Que preparar aquele alimento, matar o bicho, preparar, né, para comer. E aí,
eles tiveram as consequências, né? Em Azerote, e agora dando sequência aqui, nós vamos entrar a um assunto muito, muito delicado e muito importante para também olharmos para nós, né? Aqui até agora nós vimos a questão da organização, que Deus ele é um Deus de ordem, de limpo, que ele gosta de um ambiente limpo, da nossa higiene pessoal, que é tão necessária, e também a questão da murmuração, né? Do povo de Israel. Vamos olhar para nós hoje, para mim, eu, olhe para a sua vida aí, né? Não é para ficar apontando o dedo para os outros, né? Mas para a minha vida pessoal, para o meu pessoal, o que eu preciso mudar em relação a isso. Em relação à organização, à higiene pessoal, em relação a questões aí de murmuração, né? Deus, ele não suporta esse tipo de coisa. Precisamos mudar isso na nossa vida. E agora nós vamos entrar a um ponto muito importante aqui sobre Miriam, a irmã de Moisés e Arão, né? Ela começou a ter alguns probleminhas ali no acampamento, né? Olha só, ela tinha uma posição muito importante quanto Moisés e Arão. Ela era uma das profetisas ali, estava auxiliando Moisés na direção, né? Ela tinha os seus dons, os seus talentos na música, e ela governava ali o povo de Israel, ela dirigia as mulheres, né, do povo de Israel no cântico, na dança, à margem do Mar Vermelho. Então ela tinha, assim, um papel importante, mas Miriam, ela começou a questionar essas questões, a ter alguns probleminhas ali de inveja, de inveja. E vejam, olha, dotada abundantemente dos dons de poesia e música, Miriam dirigia as mulheres de Israel no cântico e na dança à margem do Mar Vermelho. Na afeição do povo e honras do céu estava ela apenas abaixo de Moisés e Arão. Entretanto, o mesmo mal, olha isso daqui, gente, presta atenção, o mesmo mal que a princípio trouxera discórdia no céu, surgiu no coração desta mulher de Israel, e ela não deixou de encontrar quem com ela simpatizasse em seu descontentamento. Então, vejam, olha só, cedendo ao espírito de descontentamento, Miriam achou motivos de queixa nos acontecimentos que Deus, de maneira especial, dirigira. O casamento de Moisés lhe fora desagradável. Eles não aceitaram muito bem, né, Zípora, porque ela era de outra família, de outra tribo, né, de outra nação, que fala aqui, olha, o casamento de Moisés lhe fora desagradável, o haver ele escolhido uma mulher de outra nação, em vez de tomar esposa dentre os hebreus, foi uma ofensa à sua família e ao orgulho nacional. Zípora era tratada com mau disfarce de desprezo. Ela era desprezada ali, né? E o que gerou essa invejinha aí no coração de Miriam em relação a a mulher de Moisés? Olha só, quando Moisés ele estava ali na direção do povo de Israel, ele estava muito sobrecarregado, ele estava se sentindo muito sobrecarregado. E aí ele pediu, quando Zípora se reuniu ao seu povo no deserto, viu que os encargos dele estavam exaurindo as forças e deu a conhecer seus temores a Jetro. Jetro era o seu pai, ou seja, o sogro de Moisés, né? Que sugeriu medidas para o aliviar. Então, Jetro foi ali e ajudou, aconselhou Moisés em relação a isso, né? Nisso estava a principal razão da antipatia de Miriam para com Zípora. Então ela começou a sentir invejinhas e ciúmes em relação a isso, né? A esposa de Moisés. E aí, uma reflexão que nós temos aqui, que quando, né, a pessoa casa, aí você que é cunhada, que é mãe, né, que tem aí um irmão que se casa, você não é mais a principal mulher da vida dele, tá bom? É importante trazer isso daqui, porque tem mulher que interfere demais na vida do filho, na vida do irmão, e que acha que é muito mais importante do que a nova mulher que entrou na vida dele. Mas
como Deus falou que o homem e a mulher é uma só carne, eles são uma família agora, e essa mulher, ela tem um papel muito mais importante do que você, mãe, e do que você, que é irmã deste homem, né? E parece que Miriam, ela não sabia disso, né? Porque ela teve esses probleminhas aqui, começou a ter essas intrigas aqui, essas invejinhas, né? Inclusive, é, o, o casal, né? Precisa saber aí, vocês que são casados, né? Você, o seu marido e você e sua esposa, vocês são muito mais importantes um para o outro do que os parentes. Parente é o quê? São os demais, né? Família é quem mora com você debaixo do seu teto. É você, seu marido e seus filhos. O resto é parente. Então, prioridade é o quê? São a sua família, né? Inclusive, entre você, marido e esposa, vocês são mais importantes um para o outro do que os filhos também. Entende? Vocês são governantes do lar, né? Mas isso é um outro tema. Mas é importante falarmos sobre isso aqui também, né? Então, Miriam, ela começou a ter esses probleminhas com a esposa de Moisés, essas invejinhas, né? E começou a falar na cabeça de Arão, começou a falar, e Arão caiu na lábia da Miriam, né? E começou a trazer essas intrigas lá no acampamento. E aí, não bastasse o povo resmungando e reclamando para comer carne, veio agora Miriam com essas questões aí de inveja, de ciúmes, né? Para trazer mais contendas ainda e mais conflitos ainda no acampamento. E Deus escolheu Moisés justamente porque Deus conhecia o coração e a essência de Moisés, né? Não escolheu Arão para ser o governador do povo, por quê? Porque Arão, ele se mostrou falha no seu caráter ali na época em que o povo começou a orar, a resmungar e pedir para adorar algum Deus, né? Porque Moisés estava lá 40 dias já no monte, sumiu. Então o povo começou a falar: a gente precisa de ter um Deus para adorar. E o que Arão fez? Foi lá e derreteu os ouros e construiu um Deus para o povo adorar. Então veja, Deus já conhecia a essência, já conhecia o caráter de Arão, inclusive também de Miriam. E Deus, ele escolheu Moisés justamente por quê? Porque ele era manso, ele era humilde, longânimo. Aqui fala isso, né? Olha só, suas acusações foram suportadas por Moisés em paciente silêncio. Foi a experiência ganha durante os anos de labuta e espera em Midian. Aquele espírito de humildade e longanimidade ali desenvolvidos que preparou Moisés para defrontar com paciência a incredulidade e a murmuração do povo e o orgulho e inveja daqueles que deviam ser seus inabaláveis auxiliadores. Então, vocês imaginam a pressão que Moisés teve que suportar, né, para levar esse povo à terra prometida. E foi por isso que Deus escolheu ele, preparou ele, porque Deus conhecia a essência, o coração interior de Moisés, né? E aí, olha só, Deus inclusive também conhecia o coração de Miriam, né? E aqui fala, olha, Deus não força a vontade de ninguém. Daí o não poder ele levar aqueles que são demasiado orgulhosos para serem ensinados, os quais se inclinam a ter o seu próprio caminho. O orgulho, muitas vezes, cega os nossos olhos, a nossa visão, né? E como Deus já conhecia a essência e o caráter de Miriam, ele escolheu Moisés. Por quê? Porque ele era o quê? Humilde. Ele era manso e ele tinha sabedoria, ele buscava sabedoria em Deus, né? Deus escolhera Moisés e sobre ele pusera o seu espírito. Miriam e Arão, pelas suas murmurações, eram culpados de deslealdade, não somente para com o chefe que lhes fora designado, mas para com o próprio Deus. Porque, olha, os sedicícios faladores foram convocados ao tabernáculo e levados perante Moisés. E aí, olha, gente, vamos refletir que tipo de pessoa que nós temos sido, muitas vezes, né?
Nós somos mais aquela pessoa que traz problema ou que resolvemos problemas, intrigas, né? Falamos mal, murmuramos. E a inveja é um dos pecados mais satânicos que existem, né? Como falou aqui. Porque foi esse sentimento de inveja que causou, inclusive, a desarmonia no céu. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Olha só. E qual foi a atitude de Deus diante desse comportamento de Miriam? Ele não aceitou. E da mesma forma também, até na direção da igreja, fala aqui, né? Que até na direção da igreja existem pessoas assim que têm inveja, que ficam com competição, querendo aparecer, exibir na frente da igreja, né? Que não estão ali para servir, para cumprir e sabem o seu papel, né? Querem estar sempre ali num papel mais superior do que os outros, ou querem estar ali pregando para aparecer e não para fazer para Deus, né? Então, olha só a atitude de Deus diante desse comportamento de Miriam. O que Deus fez? Ele foi lá e castigou eles, porque Deus ele não suporta esse sentimento de inveja, né? De cobiça. Ele não suporta. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque olha só, nós somos seres humanos e quem nunca sentiu inveja? Quem nunca sentiu isso? Não é verdade? Mas aí, a nossa atitude deve ser o quê? Em clamar a Deus por livramento, para que transforme o nosso caráter, para que nós não sejamos orgulhosos a ponto de nem queremos enxergar que nós somos invejosos, né? Deus tem que ter misericórdia de nós. Por isso que nós precisamos clamar a Ele. Porque, olha, isso daí é um pecado imenso. E olha a atitude de Deus diante do comportamento de Miriam, né? Olha só, a nuvem desapareceu do tabernáculo em sinal do desprazer de Deus e Miriam foi castigada. Porque a nuvem representava a presença de Deus, como eu já falei, né? Então ele se retirou, ele saiu dali e castigou Miriam. Ela ficou leprosa, branca como a neve, né? Arão foi poupado, mas teve severa repreensão no castigo de Miriam, porque ele foi manipulado por ela, né? Mas só de ver ela ali leprosa, quase morrendo, ele já foi punido também. Agora, com um orgulho humilhado até o pó, Arão confessou seu pecado e rogou que sua irmã não fosse deixada perecer por aquele flagelo repugnante e mortal. Em resposta às orações de Moisés, a lepra foi purificada. Então, Moisés também intercedeu por Miriam e Deus foi lá e curou. Mas, ainda assim, Miriam foi, contudo, excluída do acampamento durante 7 dias. O símbolo do favor divino não repousou de novo sobre o tabernáculo até que ela fosse banida do acampamento. Em atenção à sua elevada posição, pesarosos pelo golpe que sobre ela fora desferido, a multidão toda permaneceu em Azerote, esperando sua volta. Então, olha, essa manifestação do desprazer do Senhor destinava-se a ser um aviso a todo Israel. Porque serviu de exemplo. Olha como que Deus trata a inveja, né? Olha como que Deus não aceita esse tipo de comportamento. Então, serviu de exemplo para todo mundo ali. Principalmente ela como líder ali no acampamento, né? Essa manifestação do desprazer do Senhor destinava-se a um aviso a todo Israel para reprimir o crescente espírito de descontentamento e insubordinação à vontade e à liderança de Deus. E a liderança também que Deus escolheu, porque foi Deus quem colocou Moisés ali. E ele estava questionando isso. Estava, inclusive, tendo ali a inveja, como eu falei, né, da esposa de Moisés. Então, ele estava questionando a Deus, e não só a Moisés, mas a Deus também, a liderança de Deus, a decisão de Deus. Se a inveja e descontentamento de Miriam não houvessem sido repreendidos de maneira assinalada, disso teria resultado um grande mal. A inveja é uma das mais satânicas, prestem atenção nisso daqui, e que Deus tenha misericórdia de nós. Olha, a inveja é uma das mais satânicas características que podem existir no coração humano.
e uma das mais funestas em seus efeitos. Olha só que Deus tenha misericórdia de nós. Onde a inveja, o espírito faccioso, aí a perturbação e toda obra perversa. Então, olha, reflitam, olhe para dentro de si e peça a Deus transformação, né? Olha só, não deve, presta atenção nisso daqui. Você já falou mal de alguém? Mal do seu marido para alguém? Mal dos seus filhos um para o outro? Que Deus tenha misericórdia, porque você, inclusive, a governanta, a rainha do lar, fica trazendo intriga para dentro da sua casa, falando mal do seu marido para os seus filhos, ou criticando um filho seu na frente do outro. Isso daí é fofoquinha também, tá bom? Que Deus tenha misericórdia e transforme o seu caráter, né? Olha só, não deve ser considerado coisa banal falar mal de outros, não é coisa banal, tá? Ou fazer nos juízes de seus intuitos ou ações, começar a apontar o dedo, achar que a gente é melhor que o outro, criticar e condenar o outro, né? Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Não há senão um juiz a saber, aquele que trará luz às coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E qualquer que tomar a si o julgar e condenar seus semelhantes está usurpando a prerrogativa do Criador. Olha só, a Bíblia nos ensina especialmente a nos precavermos quanto a fazer acusações contra aqueles a quem Deus chamou para agirem como seus embaixadores. Tome muito cuidado, viu, com as suas palavras, com as suas atitudes, com as contendas e intrigas que você tem trazido dentro da igreja, dentro do trabalho, com a sua língua. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque isso é uma falha de caráter imensa, né? Olha só, o juízo que caiu sobre Miriam deveria ser uma repreensão a todos os que se entregam à inveja e murmuram contra aqueles sobre quem Deus põe o cargo de sua obra. Nós temos que ter muito cuidado, viu? Com a nossa língua, com a nossa forma de agir, com o espírito de acusação, de crítica, de apontar o dedo, de julgar as pessoas e achar que nós somos mais santos e melhores do que elas, né? Então que fica essa reflexão para nós desse capítulo que foi tão assim maravilhoso para nós aprendermos e que nós para a gente ler esse capítulo aqui como um exemplo para nós hoje, em relação a tudo que foi falado aqui, a ordem, organização, disciplina, higiene, ao espírito de murmuração, de ficar sempre resmungando a nossa vida, as nossas palavras, elas têm poder, inclusive, de controlar os nossos sentimentos, né? Os nossos pensamentos controlam as nossas emoções. E se eu penso algo, eu falo também, não é? Então temos que ter cuidado até com isso. O espírito de murmuração atrai coisa ruim, Deus não se agrada disso. E o pior ainda é a inveja. A inveja. Ficar falando mal dos outros, que Deus tenha misericórdia de nós e que você olhe para si e veja, né, necessidade de mudança. Todos nós temos necessidade de mudança todos os dias e que por isso que nós precisamos clamar a Deus para que Ele venha transformar o nosso caráter todos os dias, porque é só o Espírito Santo que é capaz de mudar a gente. Nós não conseguimos nos mudar, só Deus é quem pode mudar. Mas o primeiro passo nós precisamos dar, que é o quê? Reconhecer, né? Reconhecer que eu falo mal dos outros, reconhecer que eu sou invejoso, reconhecer que eu critico, que eu julgo, que eu condeno, né? Que eu murmuro demais, que eu sou desorganizado, que eu preciso de Deus na minha vida. Entende? Então, que essa deve ser a nossa oração constante, para que nós não sejamos como o povo de Israel. Olha só, a trajetória deles
até a terra prometida foi uma trajetória longa e cheia de pecado, de murmuração. E a nossa trajetória hoje para o céu deve ser diferente, deve ser prazerosa, deve ser caminhando junto com Deus, deve ser agradando a Deus, né? E que essa deve ser a nossa oração constante. Vamos fazer oração para a gente finalizar? Oremos então. Grande Deus e amado Pai que estás nos céus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. E que esse capítulo tenha servido para abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, os nossos ouvidos, para que sejamos mudados e transformados por Ti. Que não façamos e hajamos como o povo de Israel, mas que nós possamos reconhecer o nosso eu, os nossos erros e mudar. Que possamos sempre ter mais ordem, mais higiene, ser mais gratos a Ti, parar de reclamar, ainda que as coisas estejam difíceis na nossa vida, ainda que aparentemente esteja difícil, mas que tenhamos sempre um motivo para Te agradecer. Que também o Senhor venha mudar o nosso caráter, transformar as nossas atitudes, transformar, Senhor, porque o espírito de inveja é um espírito satânico que o Senhor não aprova, que o Senhor não aceita. Tenha misericórdia de nós, Pai, e que possamos enxergar isso, a inveja, falar mal dos outros, a condenação, a crítica, o julgamento, trazer intriga para o meio em que nós vivemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus, de cada pessoa que está aqui nessa sala hoje, que o Senhor venha trazer um despertamento sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, Pai, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados e transforma-nos, envia-nos o Teu Espírito Santo para purificar e transformar e tirar cada falha de caráter, cada pecado, tudo que nos afasta de Ti, em nome de Jesus. E que o Senhor venha abençoar a cada um, a cada família que está aqui nesta manhã, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Que Deus venha abençoar o seu dia. Fiquem Amém. com Deus. Amém. Amém, né? Deus te abençoe, tá, meu bem? Amém. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Bom dia para vocês. Que o Espírito Santo nos conduza neste dia. Deus abençoe a todos.